Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021 e hoje a igreja celebra São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, padroeiro da Igreja Universal. E hoje também começa o ano de São José, instituído pelo Papa Francisco, esse ano, o qual nós celebraremos o pai adotivo de Jesus. E dia de São José é uma grande alegria para mim, porque eu sou José por causa de São José. Minha mãe, quando eu fui nascer, o médico, meu nome era para chamar Marcos Antônio, mas estava o meu cordão umbilical passado 3 vezes no meu pescoço. Então, na hora do parto, imagina, 51 anos atrás, a tecnologia era pouca, né? Então, o médico percebeu esse cordão umbilical em volta do meu pescoço e pediu para minha mãe que o santo de devoção dele era São José e que se o parto fosse bem sucedido, que ela não poderia colocar o meu nome de José. E ela sim o fez, né? Graças a Deus estou aqui hoje e meu nome é São José por causa desse médico, devoto de São José. E hoje, dia de São José, então é uma grande alegria para mim estar aqui hoje falando do padroeiro da igreja. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 16 ao 18, versículo do 21 ao 24. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós vemos aqui a linhagem de José. Sempre foi prometido o Messias que vinha da descendência do rei Davi, né? A palavra Davi, o rei Davi, é palavra de toda a vida, de toda a eternidade, o mártir que salvou o povo de Israel dos filisteus, matando, né, Golias, aquele gigante. Então o rei Davi se torna rei de Israel. E o Messias foi profetizado que seria da linhagem de Davi. Mas José não é pai, filial, né, biológico de Jesus. Maria, como o Evangelho fala e como foi anunciado pelo anjo Gabriel, lá no Evangelho de São Lucas, foi gerado no seio de Maria pela ação do Espírito Santo. Mas a descendência do marido de Maria, do esposo de Maria, que é José, o pai adotivo de Jesus, vem a descendência de Jesus, de ser filho de Davi, da linhagem de Davi, porque Deus incumbiu José de cuidar do seu filho Jesus. Colocar o nome no Filho de Deus. Imagine a responsabilidade. E o Evangelho usa um nome muito apropriado para José, que ele era justo e não queria denunciar Maria, porque ela fica grávida e não tinha se casado ainda com ele, e a pena de Maria seria apedrejamento em praça pública, pois ela haveria ter cometido adultério. E José pensava numa forma
de deixar Maria, mas que ela não sofresse essa dura pena pelo povo judeu. E eis que um sonho, o anjo vem a José dizer: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como a tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Dará um filho, tu colocarás o nome de Jesus, e ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então José, ele, através do anúncio do Espírito Santo, do anjo, ele vai receber Maria, vai aceitar Maria e será o pai adotivo de Jesus. É aquele que vai cuidar de Jesus. É aquele que na hora das dificuldades, que vai fugir com Maria e Jesus para o deserto, vai para o Egito, e aí quando volta, vai se instalar em Nazaré, e ali ensina a profissão de carpinteiro para Jesus. E aí no Evangelho vocês vão ver, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, vão dizer: esse não é o filho do carpinteiro, que era José. E Jesus aprendeu a profissão do Pai. E o interessante é que nós vemos nos Evangelhos o silêncio de José. Não tem uma fala sequer de José na Bíblia. Nenhuma proferida nada, nem no nascimento, nem nesse período da gestação, do noivado, depois do nascimento, na fuga do deserto, a volta, não se sabe da sua morte. Então, o silêncio de José. Isso como faz para cada um de nós que nós percebamos a graça de José, de cuidar do Filho de Deus e se manter em silêncio, venerando, adorando aquele filho que ele sabia que era filho de Deus. Assim também nós precisamos ser imitadores de São José. Com o silêncio, muitas vezes queremos falar muito e escutamos pouco. São José, no seu silêncio, escutou a voz do anjo no seu sonho e ali colocou em prática todos os projetos de Deus. Se o projeto de Deus para Maria é ser virgem, sem pecado, gerar o Filho do Salvador, e ela dizer que eis-me aqui, a serva do Senhor, José também fez a vontade de Deus. Fez aquilo que o anjo lhe disse que era para fazer: cuidar do Salvador, ser o pai adotivo de Jesus e ser patrono da igreja. Quando aconteceu em São João 23, que inseriu no cânon romano como São José, patrono da igreja. Que nós, a exemplo de São José, adotemos também o silêncio na nossa vida, pois quando nós escutamos mais e falamos pouco, nós conseguimos escutar a voz de Deus em nossas vidas. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.